e após as imagens reveladas, as primeiras, né, com exclusividade pela CNN, essas imagens que mostram o general Gonçalves Dias, que era do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto, essas imagens dele circulando pelos corredores no dia, né, durante os ataques criminosos contra os três poderes. Ele pediu demissão na quarta-feira, as imagens foram divulgadas na terça. Na terça-feira o reboliço foi imenso. Na quarta-feira ele pediu demissão, né, pediu afastamento do cargo. Na quarta, inclusive, ele havia se reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pouco antes da CNN confirmar o seu pedido de demissão. Ele era tido como um militar próximo do presidente por ter atuado em sua segurança pessoal durante os primeiros mandatos de 2003 a 2009 e também durante a campanha de Lula para as eleições de 2022. O general passa a ser o primeiro-ministro de Lula, que caiu do cargo. O governo, foi a primeira baixa, né, da equipe do governo. O governo publicou uma nota sobre o envolvimento de militares no dia 8 de janeiro, mas não falou explicitamente sobre a demissão do general. E durante o período em que esteve lá em Portugal, Lula disse que esse afastamento ou essas imagens, isso era assunto para depois, né? Assunto para ser discutido depois. E daí é que a gente pode exatamente relacionar com o fato de o porquê que queria o sigilo das imagens. Porque tudo isso, depois que é avaliado pelo presidente da República, que até o momento não tinha visto as imagens, poderiam fazer essa apuração e as devidas precauções, as devidas medidas tomadas ali para eles conseguindo conversar entre si, eles falando de que se trataria, como é que procederiam depois de averiguar todas as imagens, porque no momento o que o Brasil estava precisando era de fato uma reforma como está sendo feita, era buscar investimentos como está sendo trazido para cá, era fazer o trabalho de base que foi negligenciado durante esses últimos 4 anos. Então, a burocracia deveria ser um pouco adiada. A burocracia tinha que ser deixada de lado para que todos os outros assuntos mais importantes fossem colocados em pauta. O que está sendo, e está sendo de forma certeira. Quem discordar, fique à vontade para discordar, mas vocês não podem negar o fato de que em apenas uma semana o presidente Lula trouxe ao Brasil investimentos que superam a casa dos 75 bilhões de reais, juntando todos os países que já foram visitados, juntando todas as conversas, todos os trâmites, todos os acordos que trouxe na mala. Então, é de fato importante tratar da burocracia, sim, porém, se deixar na mão dos bolsonaristas, isso vai se tornar um circo, um picadeiro de um circo, como já está sendo. Mas aí a gente quer ver essa CPI. Com toda certeza. Precisamos ver essa CPI. Por isso que depois que teve toda essa bagunça, né, os deputados da base do governo, que antes ainda não... que apoiavam a decisão de Lula de deixar isso para depois, agora estão indo em frente, dizendo: vamos montar uma comissão da CPI. Vamos tomar conta disso. Inclusive o Randolfo Rodrigues, que foi quem tomou conta da CPI da Covid-19, ele também se dispôs para tomar conta, porque ele disse: aqui tem quem entenda de comissão, já que foi ele quem presidiu a última.